seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oi! E depois de muito tempo estou voltando aqui, mas é com o coração imensamente grato por todos vocês que sempre me acompanharam, sempre perguntaram por cuidado ou por curiosidade, mas perguntavam. E eu estou aqui hoje para poder falar o motivo do qual eu sumi em todas as redes sociais. E para você que talvez tenha caído nesse vídeo sem saber nada, eu me chamo Raissa Lins, tenho 25 anos, sou digital influencer há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E sempre trabalhei com a internet e também trabalhava com meus pais em um mercadinho familiar, né? Sou formada em administração e já fiz alguns cursos na minha área. Então sempre busquei muito esse lado profissional, me profissionalizar cada vez mais. Assim como para trabalhar com as redes sociais. Sempre busquei inovar, sempre fazer diferente, deixando sempre minha identidade, né? E eu acho que é o que mais faz as pessoas se conectarem comigo. É que eu mostro quem eu sou, não fico criando um fantástico mundo de Bob. Só tenho a agradecer a todo o carinho, a toda a compreensão. E desejo que só coisas boas aconteçam na vida de todos vocês. Bom, mas o motivo por qual eu deixei as redes sociais foi por conta da depressão, da ansiedade, e que eu já não conseguia mais responder as pessoas. Eu postava, corra minha vidinha, corre com o papai, corre vidinha, mãe tá gravando conteúdo. Vai correr com papai, mamãe depois corre. Quer aparecer no vídeo, é? Dá um tchau. Tchau. Manda beijo. Bora, pai, correr? Bora, vem. Bora, pai, correr? Esse é nosso milagre, João Luiz. Tem 2 anos. Bora, pai, correr? Um período que eu fui trabalhar em Natal, eu voltei para a cidade de Touros. Comecei a morar sozinha e tinha uma rotina extremamente corrida. E daí foi quando Deus disse assim: opa, 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 vou mandar uma bênção para você poder ter calmaria, para você começar a refletir mais sobre a vida que você quer ter. E a rotina que eu tinha era acordar às 5 horas da manhã, ia pra academia, 7 horas abria o mercadinho, ficava até meio-dia, depois disso almoçava, ia fazer provador, voltava pro mercadinho. Quando fechava o mercadinho, antes de fechar o mercadinho, muitas vezes eu ia pra faculdade, no modo presencial. Quando não tinha horário presencial, eu saía, ia fazer provador, às vezes chegava 10 da noite, 11, meia-noite. E essa era a minha rotina, né? Então sempre eu tive uma rotina muito bem pré-estabelecida. E aí, após começar a namorar, casamos, engravidamos. E no período que eu engravidei, foram uns 9 meses. Enjoando e vomitando, e quando chegou acho que no 3º ou 4º mês de gestação, aquela pessoa que era independente já via que não dava mais para poder continuar. E aí foi quando eu e meu esposo sentamos e conversamos e vimos que não dava para poder eu continuar trabalhando, sendo que eu estava negligenciando a minha saúde e a do nosso filho.
E aí eu passava mal, minha pressão baixava muito, tinha queda de pressão, que parecia que eu ia desmaiar. E aí passei a fazer algumas propagandas ainda para lojas, só que aí eu fui me ausentando. E nesse período já tinha resquícios da segunda depressão, porque eu tive uma primeira vez na adolescência, só que aí, com aquele fogo todo da adolescência, buscando me profissionalizar e tudo mais, não tinha tempo para parar e pensar em tudo. Então, na gestação foi quando veio aquele baque, né? Que ali eu já, depois de um certo tempo, porque eu guardava dinheiro, eu já não tinha mais aquele dinheiro que era só meu e tive que ir, conversamos e tivemos que meu esposo passar a ser o provedor da casa. E aí eu ficava, caramba, meu Deus, eu não quero pedir dinheiro, eu não quero... queria ter meu próprio dinheiro, tá trabalhando, só que eu não conseguia justamente por conta da gestação, né? E aí eu esquecia do propósito maior, que era o meu milagre. Porque, pra quem não sabe, eu já tive endometriose, fiz tratamento durante 7 anos e éramos improváveis de ter filhos, né? E em outro vídeo eu venho contar sobre tudo isso. Mas Deus sempre foi muito maravilhoso comigo, com nós, né? Porque Ele só entra na nossa vida quando escancaramos a porta. Deus não entra como um ladrão, escondido na sua casa ou batendo na porta, escancarando. Não, você que tem que escancarar, você que tem que dar o livre acesso para Ele poder trabalhar. E aí, após o nascimento de João Luiz, eu já vi que eu não conseguia mais ter aquela rotina, porque mesmo quando eu ainda só estava gestando, eu conseguia meio que ter uma rotina de acordar, fazer alguma coisa, gravar algumas publis, cuidar da casa, ganhar um certo dinheiro, ajudar meus pais e me cuidando, né, me resguardando. Só que após a gestação, não. Literalmente, meu esposo passou a ser o provedor da casa. E aí, é uma pessoa que desde a adolescência não dependia de ninguém pra nada, que sempre trabalhou. Porque meus pais diziam assim, não, a gente vai dar mesada. Eu dizia, não, vai ser meu salário, porque eu estou trabalhando para isso. E sempre nos ensinaram, né, cuidar muito bem do dinheiro, da parte espiritual. Tudo isso um cuidado de Deus, né? Que se meus pais não tivessem me alicerçado, nossos pais não tivessem nos alicerçado em Cristo, eu me senti perdida mesmo depois da gestação. Não iria saber por onde retornar e dar a virada por cima e sair de tudo isso. E aí no pós-parto foi quando eu estava vivendo em prol do meu filho, né? Que tinha que amamentá-lo, tinha que cuidar, e aí ele tinha crises de cólica, disquisia, e aí eu não conseguia dormir direito, nem ele. Acho que boa parte das mães acontece isso. E mesmo tendo pessoas para ajudar ali ao redor, a mãe sempre fica, não, só eu vou saber cuidar bem. Um certo momento, muitas pessoas da minha família não sabem nem que eu faço o tratamento para depressão, para ansiedade, que eu me vi no fundo do poço, que foi eu na varanda da casa dos meus sogros e ficava aquela coisa assim no meu ouvido: pula que tudo se acaba, pula que essa dor passa, se joga que tudo isso se passa. Aí eu com meu filho no colo. E ali foi um momento que eu disse assim, não dá mais, eu preciso procurar ajuda. E meu esposo, meus sogros, meus pais foram vendo, né, que eu já não tinha mais ânimo para viver. Cuidava do meu filho sem reclamar, mas o meu corpo falava. Tanto que nesse período eu tive como se fosse
paralisia facial inúmeras vezes. Fiz inúmeros exames e aí a médica falou: isso é exaustão física, mental, depressão e inúmeras coisas. E parece que naquele momento eu tentava não acreditar, mas aí eu voltei a fazer terapia, voltei a buscar ajuda, e aí foi quando eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, enfim, parece que meu mundo caiu e eu voltei para mais no fundo do poço ainda. E parece que eu só descia mais no fundo do poço. Eu fui uma pessoa extremamente determinada. E isso influencia muito. Então foi quando eu comecei a fazer o tratamento com as medicações e a terapia, né? E eu fui começando a enxergar novamente Deus nos mínimos detalhes. Passei a agradecer por tudo, ver que uma vida corrida e que tivesse dinheiro o suficiente para suprir todas as necessidades não era tudo na vida. O que mais tem me alicerçado, me acalmado, que me fez sair do fundo do poço, estar alicerçado no Senhor. Todos os dias eu tenho que tirar meu momento para poder fazer minha oração, que o católico faz a Lectio Divina, né? A leitura com oração, você ora, tira o que de aprendizado daquela passagem do dia. E por mais que eu frequentasse a igreja católica, mas eu acabava passando por um momento assim de vazio, que tava sem direção. E aí eu comecei a fazer um devocional, né? O Café com Deus Pai. Porque ali o autor, ele falava sobre a vida dele, e aí dava passagem e tinha uma parte para você ler, que é totalmente diferente da igreja católica. O devocional, ele tipo assim, vai colocando um cronograma dos capítulos, diferente que a igreja católica, ela tem uma programação de liturgias durante o ano inteiro. E todos os dias tem, né, a leitura. E, inclusive foi até uma moça que me falou, só que na época eu já não respondia mais as pessoas, às vezes eu acabava visualizando, mas eu não conseguia responder. E inclusive eu agradeço, porque é uma das coisas que mais tem me ajudado. E eu peço até desculpas às pessoas que muitas vezes eu visualizei mensagem, vi os directs e não respondi. As pessoas que me chamaram pra... Desculpa. As pessoas que me chamaram pra trabalhar, fazer provador, e as lojas e tudo mais. Peço desculpa, mas eu precisava me ausentar pra poder cuidar de mim, estar bem para cuidar dos meus, do meu trabalho e de todas as outras coisas, né? No início da medicação foi bem complicado, porque parecia que eu tava indo mais no fundo do poço do que eu já tava, pra depois subir e ficar melhor. E aí foi quando eu fui conseguindo voltar a sair de casa, ir a uma missa, menos crise de ansiedade em ambientes como academia, na igreja, em locais que tivesse muita gente e tudo mais. E a depressão é um compilado de coisas que, né, vem se agravando, que tá ali dentro de você. E Deus faz a parte dele, só que você tem que fazer a sua.
que Deus nos colocou na terra, deu inteligência ao ser humano, deu a profissão, é porque os médicos terrenos, eles fazem o possível, que é passar uma medicação para algo químico que está faltando no seu cérebro para poder te ajudar, e Deus faz o impossível, que você, como pessoa, vai pegar a sua Bíblia, escancarar suas portas para Jesus, escancarar as portas do seu coração, para que o Espírito Santo habite em você, porque Deus, ele só entra em nossa vida, em nosso ser, quando nós escancaramos as portas para Ele. Deus não é ladrão, Ele não chega batendo a porta, o pé na porta e entrando. Ele só entra quando Ele é chamado. Então eu busquei muito mais sobre minha igreja, e quando eu passei por esse momento conturbado de fé, de um extremo vazio, foi quando eu disse, eu não vou buscar nenhuma outra religião, eu vou buscar entender sobre minha própria religião, sobre quem é Deus, passar a ler a Bíblia, porque lia assim uma vez ou outra, mas não todos os dias, não tinha uma rotina espiritual. E aí uma coisa que eu digo, se você sofre de ansiedade e depressão, isso não é frescura. Muitas vezes as pessoas querem menosprezar, tratar, porque é algo que não é físico, é algo psíquico, mental. Então, busque ajuda. Tem o CREAS, CRAS, o SUS oferece, né? Você que não consegue pagar por uma consulta. E não deixe de buscar ajuda, mas saiba que você tem que fazer sua parte. Você tem que querer sair daquele fundo do poço no qual você está enfiado. Não é só deixar a vida me levar, a vida levar eu, e você se desfiando, se acabando. Você tem que querer. E ter pessoas ao seu redor que te ajudem é fundamental, porque meu esposo, meu filho, meus familiares foram fundamentais nesse processo. E aí foi quando eu vi que não dava mais para continuar com a internet naquele momento, porque eu precisava me resguardar um pouco para poder cuidar de mim. E foi o melhor período que eu vivi, porque assim, eu tentava continuar trabalhando com a internet, só que eu não era mais a mesma. Eu não conseguia responder às pessoas, eu não conseguia trabalhar de uma forma que eu gostava. Tipo assim, por mais que eu fizesse um provador, fosse pra uma loja, fizesse um trabalho incrível, mas por dentro eu me sentia machucada, vazia, num momento de luto por mim mesmo. E aí foi quando eu disse, não, eu vou passar um período sem redes sociais para poder me sentir melhor e voltar a trabalhar e ser sincera com as pessoas, porque até então eu não conseguia falar que eu fazia tratamento para depressão, para ansiedade. Nesse meio período eu fui vivendo desertos, fomos vivendo desertos, porque em meio à depressão, à ansiedade, vieram calúnia, vieram difamação, vieram coisas querendo nos destruir. E eu só vejo o cuidado de Deus em cada situação, coisa que antes eu não viria. Então tudo é um processo, Deus nos molda e temos que ver o processo, o bonito no processo, não só quando for lá na frente. E eu vi que Deus me moldou, vem me moldando de uma forma extraordinária, porque se fosse antigamente, certas situações que aconteceram, que vêm acontecendo, eu me desesperaria, ficaria mal, como já fiquei algumas vezes, porque ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de defeitos. Isso eu fui vendo depois de muito tempo, que às vezes a gente quer buscar uma perfeição. Eu quero um trabalho perfeito,
Eu quero fazer esse trabalho perfeito. Eu quero esse cenário perfeito, o cenário para poder fazer assim, assim, assado. Mas não existe nada perfeito, perfeito só Deus, e nem assim agradou todo mundo. E isso me conforta. Aí eu lendo a Bíblia, né, eu encontrei inclusive uma passagem em Reis do cuidado de Deus para com Elias, que após vencer uma batalha, ele pediu para que Deus tirasse a própria vida dele. E eu vou ler. Reis 19, do 4 ao 6, que diz assim: E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Então vemos, né, que mesmo pessoas sábias, pessoas que foram citadas na Bíblia, tiveram angústia, tristeza, depressão, ficaram deprimidas, e Deus sempre cuidando. Então conosco não é diferente. Se escancararmos nosso coração para Deus, Ele vai cuidar da gente, e nós temos que fazer nossa parte para poder nos alimentarmos de Cristo. Esse tempo vem sendo muito bom, sabe? Porque eu lembro de uma reflexão de uma das vezes que eu estava assistindo, que fala assim: seja manso como a pomba, mas tenha visão de águia. Que é o que eu tomei aquela palavra para mim, que em inúmeras situações eu prefiro silenciar, ficar mansa, calma, e ter uma visão de águia, ver mais lá na frente. Que se eu for bater de frente, não vai adiantar, não vai acontecer boas coisas. E muitas vezes quando silenciamos, nos guardamos, estamos cuidando de nós mesmos. E a certeza que eu tenho é que eu só quero que Deus abençoe cada pessoa que tanto já me desejou bem, quanto me desejou o mal. Porque isso fala sobre a pessoa e não sobre mim. As coisas que tem me ajudado muito é esse livro aqui, ó. A Gratidão Transforma em Seus Pensamentos. Inclusive foi um presente da minha sogra para minha mãe, que eu ia pegar o da minha sogra para poder ler, só que como eu estou passando um período em Touros, eu estou lendo da minha mãe. E nesse meio tempo todo, acabei de morar em outro estado. E estou voltando a morar na mesma cidade que meus pais. Para honra e glória do Senhor. Porque aqui a gente consegue ter um apoio melhor, até para eu voltar a trabalhar, João Luiz estudar e tudo mais. E ver que tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo, porque eu queria voltar a trabalhar, a gente fazia planos que iria voltar a trabalhar assim, ia fazer assim, fazer assado, e que inclusive eu parei até de estudar depois disso. Desculpa. Porque o Luiz, quando ele nasceu com... teve um probleminha, né, respiratório, e aí ele precisou ser internado. E aí os médicos não liberaram, os 3 médicos no qual fomos, tanto o médico da internação, quanto a pediatra que a gente já levava ele, quanto um outro pediatra, pediram que não colocássemos ele na escola. E aí eu tive que passar mais esse tempo com meu filho dando atenção. E hoje em dia eu consigo ver o cuidado e o detalhe de Deus nos mínimos detalhes, coisas que antes eu não conseguia ver.
E eu sou muito grata por Deus ter feito isso, sabe? Que é no processo que Ele vai nos moldando, nos dando sabedoria. Algumas situações acontecem, a gente às vezes fica se perguntando por que, meu Deus? Por que eu tô passando por esse deserto? Por que eu tô passando por isso, por aquilo? Mas muitas vezes Deus nos moldando para lá na frente. E às vezes a gente não entende, porque nós somos tão falhos, tão cheios de defeitos, tão imperfeitos, e reclamamos de tudo que não conseguimos ver Deus às vezes nos detalhes. Porque quando estamos passando pelo deserto, que pedimos sabedoria a Deus, pedimos para Ele nos dar discernimento, para Ele nos fazer crescer como pessoas em Cristo, porque vem as batalhas. Deus, Ele não vai dizer assim, eu vou te dar vou te dar isso aqui, mas para ter isso você vai ter que passar por isso, isso e isso. Não, porque se Ele dissesse, a gente às vezes dizia assim, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso para poder conquistar isso. A porta que Ele abre, ninguém fecha. O que é para ser seu vai ser sempre seu. A não ser que você deixe a graça passar, que você deixe a bunda na cadeira e fique a ver navios, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não faça a sua parte. E aí eu vejo o cuidado de Deus, como Ele é tão maravilhoso, envia pessoas para poder te ajudar, para te fazer enxergar, para poder abrir os olhos de inúmeras situações, de inúmeras pessoas, de coisas que você não concorda. Enfim, estou eu aqui novamente e agradeço por todo acolhimento. Eu sei que, como já fiquei uma vez longe, estou voltando agora, vocês me acolherão novamente. Porque eu sempre sinto essa conexão. E um dos motivos principais por eu ter me afastado e ter me sentido extremamente mal, porque eu não conseguia responder às pessoas, não conseguia trazer os conteúdos que eu conseguia antes. E sendo verdadeira com todos vocês, né, que me acompanham, com as pessoas que me chamam para poder trabalhar. Mas gratidão, gratidão, gratidão a todos os profissionais que exercem seu papel com muita maestria e sabedoria divina, né? Porque não é nada fácil, mas quando estamos alicerçados em Deus, tudo flui e é melhor. Nos sentimos preenchidos e aquele vazio que já nos habitava passa a não nos habitar. E Ele vai nos reformando, nos transformando. E é uma coisa linda de se ver, algo que só Deus pode fazer por nós. E eu convido você que está passando por um momento de fé abalada, de extremo vazio, de tirar um momento do seu dia para poder ter esse momento com Deus, porque Ele é tão sublime, tão maravilhoso, tão perfeito, um cara tão amigo. Olhe, entre no seu quarto, ore e fale como um amigo, como eu estou conversando aqui. Abra, rasgue seu coração para Deus, louve a Ele, porque só conseguimos ter intimidade com pessoas assim, né? Conversando, lendo sobre aquela pessoa, buscando saber mais sobre aquela pessoa. E é isso que eu tenho feito. E uma das coisas que hoje eu consigo ver é que nós, como imperfeitos, queremos a perfeição. Só que perfeito só Cristo, e mesmo assim Ele não agradou todo mundo. Nem nós vamos conseguir a todo momento a aprovação de todas as pessoas, e tá tudo bem. Você saber quem você é, a sua verdade, o que você é capaz de fazer, o que você não é, e dizer que você precisa de ajuda é um ato de coragem, algo realmente humano. E uma das coisas que me fez ficar muito mais calma é porque eu sei que eu sou ser humano, cheio de defeito, imperfeita, e que Deus cuida nos detalhes.
E isso preenche meu coração de uma forma que me deixa cheia de vida, de ânimo. E eu lembro até uma das vezes que eu fui pra uma consulta, né? Que sempre eu fico assim, me tremendo, mas que já foi algo que eu nem percebo mais. Que a médica, eu falando em alguns sintomas, aí a médica disse: Raíssa, não surtou ainda, não se descabelou, não ficou só dentro de um quarto, trancada. Aí eu disse: não. Ela disse: meus parabéns, porque você tem muita força de vontade, você tem muita força de viver. E eu fiquei: caramba, que elogio magnífico. De saber que é uma doença como qualquer outra, mas que muitas vezes as pessoas tratam como algo assim... isso aí é frescura. Mas é só bênçãos pra poder vir aqui dizer e agradecer, porque Deus, ele é muito perfeito, é muito maravilhoso, e eu espero poder levar ele a muito mais pessoas como digital influencer e fazer muito mais pessoas se alicerçarem nele, buscar a palavra, se sentirem preenchidas através dele. E eu irei contar muito mais bênçãos aqui pra vocês, muitos outros milagres, porque Deus, ele é magnífico. E esse deserto não vai durar para sempre. E temos inúmeros motivos para ser gratos, só que às vezes somos tão egoístas que não agradecemos por acordar, por respirar, por poder andar, por poder ter uma família, por poder ter um teto, por poder ter alimento. E eu vejo que muitas pessoas vão... eu vejo que eu sou muito privilegiada. Eu tenho noção disso. Que inúmeras pessoas não têm o mesmo privilégio que eu de conseguir cuidar do seu lar, da educação do seu filho, de ficar em tempo integral, exclusivo, ali para o seu filho, para sua família, para inúmeras outras situações. Mas eu vim aqui compartilhar com o coração aberto tudo isso que vem acontecendo e que aconteceu comigo, né? E eu acho que é isso. Deixa Deus te tocar, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele te transformar, deixa Ele te preencher. E uma das coisas que vem me ajudando é ter a rotina espiritual. Pessoas depressivas em si e ansiosas, né? Ter uma rotina, colocar metas alcançáveis. Não é uma meta que você não vai conseguir alcançar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quero esse ano voar de balão no Japão. Sendo que você muitas vezes não está trabalhando, você não tem dinheiro para aquilo, você não está juntando, você não está se esforçando nem fazendo sua parte para que aquela meta se realize. Então é meio que uma meta inalcançável, para vocês entenderem. Metas alcançáveis, para eu poder dar um exemplo e vocês se situarem. Você se exercitar, nem que seja pelo menos 10 minutos. Ler um livro uma página de um livro por dia, sendo que às vezes você nem é habituado a ler um livro. Então, ir incrementando pequenas metas e cronogramas para sua vida. Eu vou treinar, eu tenho um momento com Deus, eu tiro um momento para ficar só brincando com meu filho, eu tenho horário para os meus afazeres de casa. Óbvio que às vezes a criança chora, cai, pula e você tem que moldar ali, mas que tá tudo bem. Algumas vezes as coisas vão sair dos trilhos, mas para que você tenha uma visão clara de tudo isso que eu tô falando, que é algo que me ajuda muito. Ter previsibilidade das coisas, no sentido de anotar para eu poder fazer e ir dando checkzinhos, e depois você vai se sentir bem. Eu uso essa
essa caderneta aqui. Inclusive eu posso até mostrar aqui, ó. Aí eu vou fazendo as coisas, dando check, as coisas que às vezes eu não consigo fazer no mesmo dia, eu vou anoto pra fazer no outro. Mas são metas alcançáveis, coisas que eu sei que eu consigo realizar, como fazia tempo que eu não lia nenhum livro. Estudava, mas eu não lia nenhum livro, assim. Então eu coloquei a meta de ler pelo menos uma página do livro por dia. Tirar 5 minutos pra ler. Você quer, um exemplo, voltar a se exercitar, sendo que você já não se exercita há muito tempo, bote uma meta alcançável como treinar, nem que seja 10 minutos por dia. Como pode ser esse meu treino? Algo que me deixe bem feliz. É 15 minutos dançando, é 15 minutos caminhando, é 15 minutos correndo. Como é que eu posso voltar a ter objetivos fáceis de alcançar em relação ao exercício físico? Já que faz muito tempo que eu não treino, mas eu vou voltar a treinar, nem que seja 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 30 minutos no dia. Então isso vai te fazer bem, vai fazer bem pra sua mente, vai ajudar a você ficar bem, porque é uma das coisas que ajuda: exercício físico, ter uma rotina espiritual e ter ordem. Quando acordar, organizar sua cama, organizar seu guarda-roupa e organizar sua casa. Metas alcançáveis como, por exemplo, eu tenho uma casa para ajeitar, tenho guarda-roupa para ajeitar, cozinha para organizar, banheiro para lavar. Só que eu vivo num nível de exaustão que eu não tô conseguindo fazer tudo isso em um dia só. Ok, como é que eu vou fazer? Separar por dias. Hoje eu vou organizar o meu guarda-roupa, dobrar os lençóis da cama, deixar a cama arrumada. Amanhã eu vou lavar a louça e organizar a cozinha. E aquilo ali vai te motivando quando você for vendo que as coisas que você vai fazendo, você vai riscando, as coisas vão fluindo e acontecendo. Depois tudo aquilo ali vai virar algo ordinário. Você vai fazendo sem nem perceber. E quando você vai ver, você já está conseguindo voltar a falar com as pessoas, está conseguindo cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar do seu corpo, da sua mente, porque quando você cuida do seu corpo, não é só cuidando do seu corpo em si, você está cuidando da sua saúde, da sua autoestima, da sua confiança. Porque quando você cuida do seu físico, se alimenta de uma forma saudável, você vai ser uma pessoa com muito mais disposição, você vai ser uma pessoa que vai ter vitalidade para tudo e qualquer coisa. Você sabe que você vai conseguir ser muito mais forte no sentido de eu consigo ter uma autoconfiança bem maior, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo me olhar no espelho e me achar bonito. E eu acho que é isso, eu acho que inclusive já falei até demais, mas estava sentindo saudades de voltar a gravar, a falar. Mas não deixe de buscar ajuda, de tomar as medicações, de buscar a Cristo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tirem algo de bom e sábio em tudo isso.